Na sexta-feira forte da guerra contra o mal. Porque a nossa guerra não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. A guerra contra o inferno já começou. Guerra contra os espíritos de enfermidades. Guerra contra os espíritos de miséria. Guerra contra os espíritos de vícios. Guerra contra a macumba, feitiçaria e magia negra. Guerra contra os espíritos de morte. Guerra contra os espíritos de dívidas, desemprego e falência. Guerra contra os espíritos de rebeldia. Guerra contra as notícias ruins. Disse o Senhor ao profeta Isaías: todos os teus inimigos fugiram diante da pressão da guerra. Nós vamos comprar a sua guerra. Na sexta-feira forte, você receberá o suco da videira, que simboliza o sangue de Jesus. Porque é através do sangue de Jesus que nós vamos vencer esta guerra. Na sexta-feira forte da guerra contra o mal. Porque a nossa guerra não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. A guerra contra o inferno já começou. Guerra contra os espíritos de enfermidades. Guerra contra os espíritos de miséria. Guerra contra os espíritos de vícios. Guerra contra a macumba, feitiçaria e magia negra. Guerra contra os espíritos de morte. Guerra contra os espíritos de dívidas, desemprego e falência. Guerra contra os espíritos de rebeldia. Guerra contra as notícias ruins. Disse o Senhor ao profeta Isaías: todos os teus inimigos fugiram diante da pressão da guerra. Nós vamos comprar a sua guerra. Na sexta-feira forte, você receberá o suco da videira, que simboliza o sangue de Jesus. Porque é através do sangue de Jesus que nós vamos vencer esta guerra. Na sexta-feira forte da guerra contra o mal. Porque a nossa guerra não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. A guerra contra o inferno já começou. Guerra contra os espíritos de enfermidades. Guerra contra os espíritos de miséria. Guerra contra os espíritos de vícios. Guerra contra a macumba, feitiçaria